Então, eu vou trazer aqui para vocês o significado de veneração, segundo a teologia e segundo a língua portuguesa, tá? Então vamos iniciar essa réplica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho de Hipona, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar pela língua portuguesa, que é o óbvio, né? O significado de veneração. Aqui no dicionário da língua portuguesa, vocês podem encontrar em qualquer dicionário, tá? Na internet não é muito confiável, sabe? Porque às vezes a pessoa pode adulterar aquilo, né? Então, aqui no dicionário da língua portuguesa diz que veneração é o ato de apreciação, respeito, culto ou memória, tá? Perdão, o ato de veneração também pode se encaixar no ato de adoração, em alguns casos, mas este não é um caso da Igreja Católica, ou seja, a Igreja Católica só venera os santos de forma admirável, como forma de respeito ou memória também. Mas veneração em específico é o ato de fazer memória. Até porque o ato de adorar já tem significado próprio, ou seja, é a latria. Latria se refere ao culto dado somente a Deus. Latria é reconhecer que Deus é Deus, que existe só um único Deus, tá? Que é o nosso Deus, Yahvé, né? Que é um dos títulos dados a Deus. Não coloque Javé com o nome de Deus, tá bom? Então, latria é o culto dado somente a Deus. Veneração, como diz aqui no dicionário da língua portuguesa, é o ato de apreciação, respeito, culto ou memória, tá? Esse é o ato de venerar. Ou seja, quando o católico fala de veneração, ele não está falando de latria, porque latria é totalmente diferente de veneração. A veneração se encaixa perfeitamente na dulia e na hiperdulia. A hiperdulia é a veneração que nós damos a Nossa Senhora exclusivamente. E a hiperdulia, né? E a dúlia é a veneração que nós damos aos santos. Como, por exemplo, os santos que eu citei na oração anterior são Santo Afonso, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Antônio, etc. Ou seja, venerar não é a mesma coisa que adorar, tá? Isso é uma regra de português, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o dicionário da língua portuguesa. Às vezes não se pode confiar muito na internet, porque na internet, como eu disse anteriormente, alguma coisa pode ser adulterada, pode ser alterada, né? Pode ser colocada fora de contexto. Assim como a Bíblia, às vezes também, os versículos da Bíblia é também colocado fora de contexto. E olha só o exemplo que Paulo nos dá em 1 Coríntios, tá? Eu queria que você pegasse sua Bíblia se você quisesse. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo diz o seguinte, escreve o seguinte: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo é um santo da Igreja Católica, né? Como todos nós sabemos, é São Paulo. Ele mesmo nos diz que era para nós sermos exemplos de Paulo, ou seja, para nós seguirmos o exemplo dele. E a igreja determina como santos, né, como um exemplo de santidade, né? Ou seja, Cristo também nos deu exemplo e Paulo segue esse exemplo de Cristo e ele diz para nós seguirmos o exemplo de Paulo, porque o exemplo de Paulo não é diferente do exemplo de Cristo, é o mesmo. Ou seja, os santos da Igreja Católica seguem o exemplo de Cristo, que Cristo nos deu, ou seja, não é diferente do exemplo que Cristo nos deu. Então, o ato de venerar não é o ato de adorar, como eu disse anteriormente, obviamente. Tá? Eu já fui para das Sagradas Escrituras, tá? Já estou pela base bíblica. Ou seja, veneração é algo totalmente diferente de latria, tá? Ó, existe latria e idolatria. A latria é o culto dado somente a Deus. A idolatria é o culto dado aos ídolos. Aqueles que a idolatria são aqueles que fogem da latria, ou seja, que é um desvio da latria.
Porque a idolatria, como eu disse, é o culto dado somente a Deus. A idolatria é o culto dado aos ídolos. Os santos estão no altar da Igreja Católica, no templo, assim como Deus pediu para que Moisés colocasse querubins em volta da Arca da Aliança, ou seja, imagens. Imagem de querubins. Ou seja, Deus pediu para que na presença dele, onde ficasse a presença dele, porque a Arca da Aliança ela não representa a presença de Deus. Ela é a presença de Deus entre os homens. Desculpa pessoal, tava meio tonto, mas enfim, voltando. Os santos, as imagens dos santos, elas não são colocadas para serem adoradas, são colocadas para serem veneradas, tá? Aqueles santos, eles não estão ali para serem adorados, e sim para prestarem culto a Deus. Os santos que estão por trás daquelas imagens, por trás não no sentido literal, tá? Por trás de cada imagem tem uma história, a história do santo que está sendo representada nela. Eu vou pegar aqui uma imagem. Essa imagem aqui de Nossa Senhora da Penha, tá? Essa imagem aqui de Nossa Senhora da Penha. Essa imagem aqui, ó, é de gesso. Eu posso, se eu quiser, eu posso quebrar e tacar no chão. Mas o que me faz não jogar essa imagem no chão é o significado que ela tem, a história da mulher que está aqui nessa imagem, tá? Ou seja, quando você olha para algum retrato de alguém que você ama, você vai querer jogar um retrato de uma pessoa que você reconhece como uma pessoa santa, uma pessoa que foi um exemplo de Cristo em sua vida, aquela pessoa que seguiu o exemplo de Cristo em sua vida. Você vai querer pegar o quadro dessa pessoa e jogar no chão? Não, porque é um respeito que você está dando a essa pessoa. Ou seja, o culto da veneração é isso, é prestar respeito a esse santo. E quando as imagens elas saem em procissão, não é para ser adorada, é para ser lembrada a história daquela imagem. Assim como o dia da Páscoa é o dia da memorável ressurreição de Cristo, que de fato aconteceu. Então, veneração não é a mesma coisa que latria, tá? Eu expliquei tudo aqui no vídeo. E é isso. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Irmãos, e gostaria de acrescentar aqui também a carta de 2 Pedro. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 20 e, deixa eu ver, 21, tá? Vou ler aqui para vocês. Mas saibam, acima de tudo, que nenhuma profecia da Escritura surge de alguma interpretação particular. Ou seja, Pedro já quebra aqui totalmente o ensino de Lutero, porque Lutero ensina que a Bíblia deve ser interpretada individualmente, tá? Mas Pedro contradiz essa afirmação de Lutero aqui em segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, tá? Capítulo 21, ou versículo 21, desculpe. Porque a profecia nunca aconteceu por iniciativa humana. Ao contrário, os homens movidos pelo Espírito Santo falaram como porta-vozes de Deus.